Este vídeo contém descrições explícitas de violência que podem ser perturbadoras para pessoas sensíveis. Recomendamos cautela ao assistir, especialmente para aqueles que possam se sentir desconfortáveis com temas de violência e crime. Se você é sensível a este tipo de conteúdo, considere pular este vídeo e assistir outro. Sua segurança emocional é prioridade. No dia 10 de maio de 2020, um domingo, Kimberly foi correr no Parque Municipal do Mindo com seu tio Henry e alguns amigos. Rafael, namorado de Kimberly, juntou-se ao grupo apesar das recentes desavenças do casal. Seu tio não notou nada fora do comum. Mais tarde naquela tarde, Kimberly foi à casa de uma amiga e enviou uma mensagem para sua mãe, Neila, desejando-lhe um feliz Dia das Mães. À noite, considerando pegar um táxi para voltar para casa, percebeu que o custo era elevado e decidiu pedir a Rafael que a buscasse. Ele chegou por volta das 20h22, e as câmeras de segurança capturaram o momento em que Kimberly entrou no carro dele. Em seguida, eles se dirigiram ao apartamento de Rafael, sendo novamente registrados pelas câmeras na entrada do edifício. Uma hora depois, Kimberly enviou uma mensagem ao seu tio Henry, informando que estava com Rafael. Como tinha esquecido a chave, pediu que ele deixasse a porta de sua casa aberta, pois Rafael a levaria de volta ainda naquela noite. Em determinado momento, Kimberly foi ao banheiro para tomar banho e deixou o celular próximo à cama. Rafael aproveitou a oportunidade, desbloqueou o aparelho e começou a checar suas mensagens. Ao se deparar com conversas com outros rapazes, amigos e conhecidos, foi dominado pelo ciúme. Então foi até a cozinha, pegou uma faca e a escondeu debaixo do travesseiro. Este caso nos leva ao estado do Amazonas, no Brasil. O Amazonas é um vasto estado no noroeste do país, praticamente todo coberto pela floresta amazônica. Sua capital, Manaus, é um porto fluvial com pontos turísticos que remetem ao ciclo da borracha do final do século XIX, como o Teatro Amazonas, uma grande casa de ópera. A cidade é marcada pelo encontro das águas, onde o Rio Negro, de águas escuras, se encontra com o Rio Solimões, formando o Rio Amazonas. Neste estado, encontramos o município de Manicoré, cidade natal de Kimberly. Este pequeno município, com cerca de 57 mil habitantes, possui diversos atrativos turísticos, incluindo as cachoeiras do Rio Manicoré. Além disso, é conhecido internacionalmente pela pesca esportiva do tucunaré. Em Manicoré, no dia 26 de fevereiro de 1998, nasceu Kimberly Karen Mota de Oliveira, sendo a primeira filha de Neila Pinheiro Mota, que mais tarde teve um filho chamado Erivan. Desde a infância, Kimberly se destacou por seu caráter encantador e amável. Seu sorriso, aliado à sua notável beleza, sempre conquistou a simpatia de todos. Desde pequena, sempre foi muito responsável e dedicada aos estudos, concluindo o ensino médio com excelentes notas e iniciando um curso técnico de enfermagem, enquanto também se dedicava à carreira de modelo. Em 2019, a perseverança de Kimberly deu frutos quando foi selecionada para participar do concurso Miss Amazonas. Foi um primeiro passo importante, pois a vencedora representaria o estado do Amazonas no Miss Brasil. Kimberly levou a faixa de seu município, Manicoré. Embora não tenha vencido, alcançou um honroso 6º lugar, comemorado com muita alegria e orgulho por seus familiares, vizinhos e amigos. Este concurso de beleza serviu como um trampolim para sua carreira, e logo as ofertas de trabalho como modelo começaram a aparecer. Durante essa fase, Kimberly conciliou sua paixão pela moda com seus objetivos acadêmicos. Ao concluir o curso técnico de enfermagem, ela compreendeu que sua próxima meta era se tornar dentista. Para isso, candidatou-se a uma bolsa de estudos que lhe permitiria cursar odontologia na Faculdade Metropolitana de Manaus. O sucesso continuava ao lado de Kimberly, que, cheia de entusiasmo, mudou-se para a cidade depois de conseguir a bolsa de estudos. Lá, foi recebida por seu tio materno, Henry Mota, que lhe ofereceu um espaço em seu apartamento. Determinada, Kimberly mantinha o firme propósito de se candidatar novamente ao Miss Amazonas. Pela sua personalidade, era evidente que ela não encarava isso de forma superficial.
Muito pelo contrário, cuidava de sua alimentação, corria todas as manhãs e, fiel ao seu espírito batalhador, buscava fontes de renda extra. Além do dinheiro ganho com anúncios publicitários, vendia roupas e guardava boa parte do que ganhava em um cofre, pois já havia decidido que, no futuro, abriria seu próprio consultório odontológico. Como parte de sua estratégia para promover seu trabalho como modelo, Kimberly era bastante ativa nas redes sociais, atualizando suas postagens com frequência. Às vezes, compartilhava detalhes de sua rotina diária ou de seus exercícios, expressando gratidão aos seus seguidores e deixando mensagens motivacionais. Entre esses seguidores estava Rafael Fernandes Rodrigues, um homem de 31 anos, nascido em São Bernardo do Campo, São Paulo, em 1988. Sabe-se que Rafael era filho de Anton Rodrigues, enquanto a identidade de sua mãe permanece desconhecida. O que é de conhecimento público é que a família tinha uma posição confortável. Em 2017, Rafael mudou-se para Manaus para participar de um concurso no Tribunal Regional do Trabalho como analista judicial. Ao chegar, ele se envolveu sentimentalmente com uma jovem e, após 8 meses de namoro, casou-se com ela. No entanto, rapidamente Rafael revelou seu lado mais controlador, tentando dominar todos os aspectos da vida de sua esposa, com crises de ciúme constantes. Após 2 anos, sua esposa pediu o divórcio. Quando Rafael começou a seguir Kimberly em uma rede social popular, ele já estava novamente solteiro e buscando um novo relacionamento. Em um dia de março de 2020, Kimberly compartilhou em suas redes sociais que estava saindo com amigas e mencionou o local. Encantado por sua beleza, Rafael começou a seguir atentamente todas as suas postagens. Vendo ali uma oportunidade perfeita para conhecê-la, decidiu seguir até o local. Kimberly estava entretida com suas amigas quando Rafael chegou. Assim que a avistou, ele foi diretamente até ela. No entanto, sua abordagem não teve o efeito desejado, pois a jovem não correspondeu ao seu interesse e o rejeitou. Apesar disso, Rafael não se deu por vencido e continuou tentando entrar em contato, enviando mensagens pela rede social onde a conheceu. Kimberly, mantendo sua postura, deixou claro que seu único foco era seus estudos, e não um relacionamento amoroso. Mas Rafael também era persistente, e com o tempo, Kimberly acabou concordando em lhe dar seu número de telefone. Em pouco tempo, suas conversas se tornaram mais frequentes e íntimas, e em poucas semanas começaram a namorar. Ainda era março de 2020, e o relacionamento rapidamente evoluiu para algo mais sério. Para impressioná-la, Rafael se esforçou para mostrar uma imagem de sucesso. Alugou um apartamento de luxo no centro da cidade e comprou um Audi. Ao dirigir o carro com Kimberly ao seu lado, ele gostava de exibir seu status, sua carreira promissora, sua residência impressionante e o relacionamento com uma Miss. No entanto, seu lado controlador também veio à tona. Ele proibiu Kimberly de conversar ou interagir com outros homens, mesmo que fossem apenas seguidores em suas redes sociais. Essa dinâmica tóxica causava frequentes discussões entre os dois, seguidas por tentativas de reconciliação por parte dele, muitas vezes enviando flores como pedido de desculpas. Além disso, ele costumava ligar altas horas da noite para se desculpar. Esse ciclo repetitivo de desentendimentos e reconciliações chamou a atenção de uma das melhores amigas de Kimberly, que a alertou sobre o comportamento perigoso de Rafael. A amiga chegou a expressar sua preocupação de que ele poderia causar um dano ainda maior no futuro. No entanto, Kimberly estava tão envolvida emocionalmente que não deu ouvidos aos alertas. Na verdade, ela passou a passar mais tempo na casa dele do que no apartamento de seu tio, onde morava. Embora Kimberly nunca dormisse no apartamento de Rafael, essa proximidade o encorajou a propor que eles se casassem e começassem a viver juntos, com o objetivo de também construir uma família. No entanto, essa ideia não fazia parte dos planos de curto ou médio prazo de Kimberly, e ela deixou isso claro para ele. Essa negativa causou tanta raiva em Rafael que ele a ameaçou terminar o relacionamento. Posteriormente, Kimberly confidenciou à sua mãe o quanto se sentia infeliz com a situação, mas Rafael tentou reconciliar-se enviando flores como um pedido de desculpas.
A partir deste ponto de ruptura, parece que a relação entre ambos se tornou ainda mais ambígua. Então, chegou o fatídico dia em que Rafael foi atrás de Kimberly durante sua caminhada no Parque do Mindu. Na manhã seguinte, Henry percebeu que sua sobrinha não estava em casa e suspeitou que algo pudesse ter acontecido. Pouco depois, recebeu uma mensagem de uma amiga de Kimberly dizendo que não tinham notícias dela, o que aumentou ainda mais sua preocupação. Ele imediatamente foi até o condomínio onde Rafael morava para verificar se sua sobrinha estava lá, mas ninguém respondeu aos seus chamados na porta. Henry tentou questionar os vizinhos e pessoas que passavam pela portaria, mas ninguém tinha visto Kimberly ou o carro de Rafael. Diante da busca sem sucesso, Henry entrou em contato com a polícia para relatar o desaparecimento. Inicialmente, temia-se que Kimberly e Rafael pudessem ter sofrido um acidente de carro ou algo semelhante. Os policiais pediram calma, considerando a possibilidade de eles voltarem a qualquer momento, já que se tratava de dois adultos que poderiam ter saído em uma viagem inesperada. Nas mensagens enviadas por Neila, mãe de Kimberly, a uma amiga, é possível perceber seu desespero por não conseguir se comunicar com a filha ou com Rafael. Ela relatava que eles não estavam no apartamento e o carro dele também não estava por perto, expressando medo diante da situação. Com o passar das horas e a falta de notícias do casal, aumentaram as suspeitas de que algo grave poderia ter acontecido, e as autoridades decidiram abordar o caso de forma mais ativa. Eles entraram em contato com Newton, pai de Rafael, que autorizou os policiais a revistarem sua propriedade. A operação ocorreu na madrugada de terça-feira, 12 de maio de 2020, com o apoio da Polícia Militar de Manaus. No interior da residência, as autoridades encontraram o corpo de Kimberly na varanda, além de uma possível arma branca utilizada para tirar sua vida. A arma foi imediatamente apreendida para as devidas análises. A notícia chocou a cidade e rapidamente se espalhou pela mídia. A polícia notificou Neila, mãe de Kimberly, sobre o trágico acontecimento. A partir desse momento, a investigação passou a focar na busca por Rafael, que até então não era considerado suspeito. Sua mãe sugeriu às autoridades que talvez ele tivesse sido sequestrado, ou que o caso pudesse envolver um roubo em que Kimberly se tornara vítima involuntária. Ela descreveu Rafael como um jovem estudioso com boa situação financeira e acreditava que um roubo violento era algo comum em uma região carente como Manaus. No entanto, para a polícia, essa explicação parecia insuficiente. Eles revisaram as gravações das câmeras de segurança do edifício, o que ajudou a montar a cronologia dos eventos daquela noite. Ao mesmo tempo, receberam os resultados das análises da arma, que mostraram impressões digitais que correspondiam às de Rafael, apontando-o como o principal suspeito. O Tribunal de Justiça do Amazonas emitiu uma ordem de prisão temporária contra ele, e a imagem de Rafael foi amplamente divulgada pela imprensa. Foi estabelecida uma linha direta com o serviço de segurança para que a população pudesse colaborar com as autoridades. Vamos voltar no tempo para entender o que aconteceu naquele domingo de maio e compreender o caso na trágica noite em que Kimberly saiu do banheiro, sem saber que ele havia mexido em seu telefone e estava extremamente irritado. Deitando-se ao seu lado, Rafael a atacou violentamente sem dizer uma palavra, tirando-lhe a vida. Em seguida, tentou limpar o sangue da cama e do chão e ainda tentou lavar o corpo no chuveiro. No entanto, logo percebeu que seria impossível esconder o que tinha feito. Rafael trocou de roupa, ligou o ar-condicionado para dissipar qualquer cheiro e deixou o apartamento. As câmeras de segurança do prédio registraram sua saída no elevador. Ao assumir o volante de seu carro, o relógio marcava 1h30 da manhã. Ele seguiu em direção ao estado de Roraima, na fronteira sudeste entre o Brasil e a Venezuela. Enquanto amigos de Kimberly estavam preocupados com o desaparecimento dela, Rafael cruzou a divisa para Roraima. Sua entrada foi registrada ao preencher um formulário epidemiológico relacionado ao coronavírus, no qual indicou que seu destino era Boa Vista e que pretendia retornar a Manaus em 26 de maio, descrevendo a viagem como turismo. Por volta do meio-dia, enquanto seguia para Boa Vista, Rafael sofreu um acidente na curva do Parque Nacional Viruá, cerca de 30 quilômetros de Caracaraí.
O carro capotou e ficou completamente destruído. No acidente, ele perdeu seus documentos e celular, ficando apenas com seus cartões. Em uma situação complicada, ele conseguiu chegar a um vilarejo próximo e pediu ajuda. Conseguiu uma carona em um caminhão até Caracaraí, onde sacou dinheiro e em seguida pegou um táxi para Boa Vista. Lá, repetiu o processo, retirando mais dinheiro e embarcando em outro táxi rumo a Pacaraíma, localidade a 200 metros da fronteira com a Venezuela. Seu objetivo era entrar na Venezuela e seguir para a Espanha, onde tinha familiares. Em 13 de maio, os esforços da polícia para capturá-lo começaram a dar frutos quando descobriram que ele havia passado pela barreira sanitária entre Amazonas e Roraima. Durante a busca naquela área, encontraram um carro capotado na estrada ao sul de Caracaraí. A partir desse ponto, as autoridades pediram a colaboração da população de Roraima para divulgar a imagem do suspeito. No dia seguinte, devastado pela notícia do envolvimento de seu filho no trágico incidente, Newton, pai de Rafael, entrou em profundo desespero e poucas horas depois tirou a própria vida, sendo encontrado morto nas vias do metrô da Barra Funda, em São Paulo. Enquanto isso, nas fronteiras do Brasil com a Guiana e a Venezuela, a tentativa de fuga de Rafael envolveu os 3 países. Uma operação conjunta entre as forças de segurança das 3 nações foi coordenada para impedir que ele cruzasse a fronteira e escapasse da justiça. Eliminando a possibilidade de que ele tivesse fugido pela região de Bonfim, fronteira com a Guiana, as autoridades concentraram seus esforços em Pacaraíma, em conjunto com as forças militares venezuelanas do outro lado da fronteira. No momento em que Rafael tentou atravessar para a Venezuela, as autoridades locais negaram sua entrada, cientes de que ele estava sendo procurado. Rafael então pediu abrigo a 6 venezuelanos da região, oferecendo-lhes dinheiro em troca. Eles o esconderam em uma cabana improvisada na floresta, na área do Morro do Quiabo. Para as autoridades, ficou claro que ele não poderia ter ido muito longe. Um informante anônimo forneceu à polícia militar da fronteira informações cruciais sobre sua localização e as pessoas que o estavam ajudando. No entanto, a captura não foi fácil. Ao chegar ao local indicado, a polícia militar encontrou um grupo de homens protegendo Rafael, armados com facões. Esses homens atacaram as forças policiais. O confronto foi intenso, mas as autoridades conseguiram controlar a situação. Finalmente, na tarde de 15 de maio de 2020, Rafael foi capturado dentro do abrigo onde estava escondido. Além disso, 2 homens que o ajudavam foram detidos sob a acusação de colaborar em sua tentativa de fuga. Rafael foi transferido para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros de Manaus. Pouco depois, ao ser confrontado pelas autoridades com todas as provas acumuladas contra ele, Rafael confessou o crime. Ele foi, então, enviado para um centro de detenção provisória local e o Ministério Público do Estado o acusou de homicídio qualificado. Após tanta dor e incerteza, Neila, mãe de Kimberly, sentiu algum alívio ao saber que a justiça estava próxima. Ela afirmou: "Eu me sinto forte. É como se ela estivesse me dando uma força que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Sinto uma paz, mas é a paz de justiça. E onde eu for, vou lutar por isso." Como a defesa de Rafael alegou que o crime foi consequência de um transtorno mental não diagnosticado, o juiz ordenou que ele passasse por exames psiquiátricos. No entanto, alguns meses depois, essa linha de defesa se desfez, pois o relatório pericial indicou que Rafael estava mentalmente saudável e apto a ser julgado. A primeira audiência ocorreu em 9 de dezembro de 2020, no Tribunal de Justiça do Amazonas. Durante o dia, foram ouvidas 8 testemunhas, tanto da defesa quanto da acusação. Rafael decidiu exercer o direito de permanecer em silêncio, mas respondeu às perguntas formuladas pela promotora Clara e pelo juiz Anésio. Em 12 de abril de 2021, após analisar o processo, o juiz Anésio determinou que Rafael deveria ser julgado por um júri popular. Enquanto isso, Neila, a mãe de Kimberly, enfrentava 2 batalhas. Uma para que sua filha recebesse justiça e outra pela sua própria vida, lutando contra uma leucemia.
Ela se esforçava para se manter forte e viver até ver a justiça ser feita. Em 27 de outubro de 2021, começou o julgamento com um júri formado por 4 homens e 3 mulheres. O primeiro depoimento de acusação foi o de Neila, que participou por videoconferência de uma unidade de saúde do Hospital Getúlio Vargas. Ela fez questão de acompanhar todo o julgamento pela câmera, diretamente de sua cama hospitalar. A sessão continuou com o depoimento das testemunhas de acusação e defesa, além dos relatórios periciais. Chegou então o momento de interrogar o acusado, que se recusou a responder às perguntas do Ministério Público, respondendo apenas ao seu advogado de defesa. Quando questionado se o motivo da morte de Kimberly foi ciúmes, ele negou, afirmando que agiu por causa das mentiras da vítima, que teria mentido olhando-o nos olhos sobre algo que ele já sabia, pois tinha visto as notificações de mensagens no celular dela. Finalmente, em 28 de outubro de 2021, o Tribunal de Manaus considerou Rafael culpado pelo crime de homicídio qualificado, e o juiz Anésio o condenou a 14 anos de prisão. Algumas horas depois, a mãe de Kimberly, Neila, faleceu, sabendo que sua filha tinha finalmente alcançado a justiça. No município de Manicoré, permanece viva a lembrança de Kimberly Ken Mota, que sempre será lembrada como uma rainha. Que este caso sirva como um lembrete da importância da vigilância, da empatia e da busca incessante por justiça para aqueles cujas vidas foram tiradas. Gostaríamos de saber sua opinião sobre este caso. A sentença foi justa? Deixe seu comentário e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal News Web Doc para mais histórias cativantes de crimes reais. Até a próxima, mantenham-se seguros e atentos.